E um anúncio, muitas das vezes, é uma interrupção desse momento de lazer, desse momento de tranquilidade que a pessoa está lá vivendo, ele está lá passando o dedo dele para baixo, para cima, e olhando, curtindo as fotos, comentando naquilo que ele acha interessante. E às vezes a gente, como empresa, esquece que a gente entra nesse momento. O que atrai esse público, o que faz ele chegar, porque depois vai ter algo que vai fazer ele permanecer. E o que o empresário muitas vezes ele quer fazer é já fazer o ponto de contato com venda. Não é o ponto de contato de atração. Não é o conteúdo que atrai, não é o conteúdo que conta uma história, não é o conteúdo que cria conexão. O cuidado de não ir direto ao ponto, de não sempre estar pulando etapas, vai fazer a gente conseguir produzir melhores conteúdos. E no final, o que você disse é que o conteúdo às vezes está em falta e ele só quer vender para aquele lead. Bom, Renato, quando a gente fala de conteúdo, acho que um ponto principal que a gente precisa entender é qual é a dor do nosso público. Tá? O que esse público, qual é a dor? O que ele está procurando? Quais são as dores, quais são os desejos desse público? E a partir daí a gente consegue começar a entender e produzir conteúdos que falam diretamente com a nossa audiência. Sim. Tá? E um erro que eu vejo muito nos empresários de software, e a gente traz como solução para eles, né, é a questão de falar do software dele, a solução que o software dele traz para dentro ou seja, de uma escola, ou seja, de um varejo, qual é o problema que esse software resolve. Eu vejo que isso é muito pouco falado dentro das empresas de software. A gente consegue, através de estratégias, fazer com que isso se torne mais visível para dentro do público que está ali procurando, isso, ou que tem essa dor, né, latente lá, que às vezes nem sabe que tem, como eu falei aqui, mas através dos conteúdos a gente consegue ir trazendo essa clareza para dentro para as pessoas que estão navegando na internet, para empresas de software. Legal, legal. E acompanhando isso de perto, né, a questão do conteúdo, o empresário ele acha que o conteúdo é só falar do produto, falar das funções, das funcionalidades, mas ele esquece que pessoas não compram funções, elas compram as soluções, ou elas compram os desejos daquilo que ela precisa, ou que ela gosta. E a gente tem que conectar diretamente esse ponto com os nossos conteúdos, com o conteúdo que a gente faz. E a grande realidade é que o cliente está na internet e ele não quer sair do ponto que ele está, de repente, de um momento de lazer. Ele está desfrutando de paz, de tranquilidade. E um anúncio, muitas das vezes, é uma interrupção desse momento de lazer, desse momento de tranquilidade que a pessoa está lá vivendo, ele está lá passando o dedo dele para baixo, para cima, e olhando, curtindo as fotos, comentando naquilo que ele acha interessante. E às vezes a gente, como empresa, esquece que a gente entra nesse momento. Quando você vai, por exemplo, se a gente está falando de um anúncio numa rede social, quando você entra nesse momento, não pode ser uma interrupção somente. Tem que ser um momento de continuidade de conversa. É como se eu aparecesse, mostrasse que eu tenho relevância, que eu tenho fundamento e que eu conheço ele. Como que eu mostro que eu conheço ele? É que eu sei a dor que ele tem. Se ele tem um sistema para a escola, se ele tem um software para o varejo, se ele precisa de um e-commerce, ou se ele é um software que é fabricante e precisa, se a gente está falando do outro lado na ponta, com um revendedor de software. Então eu preciso conectar diretamente com o momento de vida que ele está vivendo e ele olhar e perceber. E muitas das vezes o criativo não condiz com a realidade. E aí que a CS Digital ela entra de verdade. É fazendo criativos relevantes, entendendo a necessidade, criando conteúdo especializado naquelas dores e desejos do seu cliente. E se você está precisando resolver essa necessidade de criar conteúdo, está criando aí, eu vejo muitas software houses, Léo, grandes, cara, relevantes, criando conteúdo lá no Canva, conteúdos sem uma identidade real da marca, conteúdos que não são relevantes nem para eles mesmos, quanto mais para o cliente. E a CS Digital, ela entra aí. Ela entra para criar um conteúdo relevante, ela entra entendendo o seu consumidor, ela entra entendendo a sua empresa de software por dentro. E eu tenho certeza que essa decisão,
vai mudar o jogo da sua empresa de software. Então, Renato, existe até uma frase que ela é falada por muitas pessoas, mas ela faz parte daquele filme Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito dela porque ela diz muito com a realidade que a gente vê dentro das empresas, não só de software, mas de muitas empresas, né? Que é quando o Gato de Botas ele pergunta para Alice, né? Tem vários caminhos, ele pergunta para Alice, a famosa frase, né? Alice pergunta na realidade pro Gato de Botas, né? Para onde eu vou? E o Gato de Botas responde para ela, né? Para quem não sabia, qualquer caminho serve. E é isso que muitas pessoas fazem dentro da rede social, quando estão na internet, né? Não sabem onde querem chegar. isso. Acho que o primeiro ponto é esse: onde que eu quero chegar? O que eu pretendo fazer? O que eu posso fazer para conseguir chegar no objetivo que eu tanto quero? Tá? E é isso que eu acredito muito, Renato, que a SS Digital, quando a gente pensou em nichar, né? Você falou a questão da gente nichar para soft house, eu acredito que isso fez muito sentido, né? A gente está falando de conexão, eu acredito que a gente conectou por conta disso, né? Porque a gente sabia onde a gente sabe onde a gente quer chegar e o quanto que a gente pode contribuir para os empresários de software. E isso reflete no nosso dia a dia, porque quando a gente faz cada post, quando a gente faz cada vídeo, quando está sentado, a equipe está sentada de tráfego, fazendo tráfego para trazer leads qualificados para dentro da soft house, a gente faz isso com consciência, com conexão, porque a gente sabe de fato onde a gente quer chegar. Não é qualquer caminho serve, é qual o caminho que a gente vai trilhar para poder chegar lá. Tá? E uma das frases que me marca muito dentro da SS Digital é que cada cliente que a gente entra, a gente fala como se a empresa fosse nossa, né? A gente trata a empresa como se fosse nossa, né? Até em muitas reuniões a gente fala, né, a nossa empresa. Olha, a nossa empresa teve o resultado X, tem que melhorar Y, tem que melhorar Z, mas é a nossa empresa. A gente tem esse senso de pertencimento, porque a gente sabe, o empresário de software que está lá na outra ponta, né, cada real que ele investe, cada investimento que ele faz, a gente trata isso realmente como um investimento, como se fosse uma bolsa de valores, né? Que cada centavo ali é importante. Que cada centavo ali precisa ser muito bem direcionado, não pode ser simplesmente a sorte, né? É evidente, né, que para a gente coletar dados a gente precisa de um pouco mais de investimento. Sim. E precisa de um pouco mais de tempo, mas isso não é feito a qualquer caminho serve. Exato. Isso é feito de maneira inteligente, observando os dados, com estratégia dentro do mercado. Então, assim, não adianta você postar qualquer coisa dentro da rede social, tá? Só para dizer que você está lá. Cara, não vai funcionar. Eu tenho que dizer que isso não vai funcionar. É preciso ter conteúdo e conteúdo de qualidade, ter distribuição de conteúdo e fazer isso de maneira intencional, para fortalecer a marca da soft house e fazer com que ela cada vez mais ganhe escala dentro do mercado e reconhecimento.